E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um dos livros que causa mais polêmica quando eu comento aqui no YouTube, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Bom, O Vilarejo é um livro de contos, eu não sabia que era um livro de contos quando eu fui ler. Na verdade, eu simplesmente tinha curiosidade de saber como era a escrita do Rafael Montes. E aí encontrei esse livro, achei a capa interessante, né? Essa forma do título escrito como se fosse um riscado. E resolvi ler. É desses encontros que a gente tem na vida com livros que a gente não sabe explicar muito bem como é que aconteceram, mas que rendem conversa, né? Vamos lá. Qual é a história de Vilarejo? Bom, no prefácio, o autor começa a contar pra gente que ele encontrou uns manuscritos num sebo que ofereceram pra ele, que esses manuscritos eram de uma tal de Elfrida, e que essa Elfrida, assim, ficou meio confuso na minha cabeça, e eu vou dizer logo por quê. Eu lembro que a Duda, do Maquiada na Livraria, comentou sobre o Vilarejo e ela disse que achou que não funcionou pra ela essa história do que o Rafael Montes traz aqui, mas que ela gostou muito desse elemento, né, de que o autor deixa pra gente o mistério de se essa história é real ou não, né, esse artifício que ele usa, porque esses manuscritos que deram origem às histórias foram encontrados num sebo, e esses manuscritos trariam a história de um padre do século XVI, e esse padre fala de alguns demônios que estariam relacionados aos 7 reinos do inferno, com 7 reinos do inferno, cada um dominado por um demônio, e cada demônio corresponde a um pecado capital. Os contos estariam baseados, são 7 contos, que estariam baseados nesses pecados capitais, consequentemente nesses 7 demônios. Eu, sinceramente, não dei muita atenção para isso, porque isso não me atraiu muito. Essa história do manuscrito, se é verdade, se não é, eu nem me lembrava mais. Lembrei porque a Duda comentou. Essa ideia dos demônios eu achei bacana, mas também não foi mais o que me chamou a atenção. E aí vocês perguntam, Nayara, se você não gostou disso aí, ou se você não foi atraída por isso aí, você leu o livro e gostou por quê mesmo? Vou explicar. Primeiro, como eu acabei de dizer, né, eu gostei de O Vilarejo, diferente de muita gente. Eu achei que os contos funcionaram, que o ritmo funcionou, que as histórias foram muito bacanas e que me surpreenderam. Eu adoro contos, eu leio muitos contos. Eu sempre acho muito interessante a forma como o autor consegue desenvolver uma história num espaço curto, por melhor que seja o conto, mas não é a mesma coisa que um romance. E aí dar conta de uma história, de construir personagem, cenário, de convidar o leitor a entrar, atravessar essa porta para a história, é uma tarefa muito grande, e quem consegue dar conta disso num conto é muito talentoso, eu acho, né? E eu realmente gostei muito desse livro do Rafael Montes. Eu já tinha lido esse livro em novembro, não fiz resenha sobre ele. Foi aquele mês que eu li coisas de psicologia, psiquiatria, psicopatologia ou coisas afins, né, assuntos afins. E eu reli agora em janeiro porque eu queria fazer um vídeo pra vocês e falar um pouquinho melhor. Então, aqui na prefácio diz o seguinte, né? De acordo com seu trabalho, cada um dos demônios ou 7 reis do inferno era responsável por invocar um pecado capital nos seres humanos. E aí ele dá o nome do demônio e o nome do pecado. Então, Asmodeus, luxúria; Beelzebul, gula; Mamon, ganância; Belfegor, preguiça; Satã, ira; Leviatã, inveja; e Lúcifer, soberba. Cada conto que é apresentado aqui tem um título e está relacionado a um demônio. E não é a moral da história, mas assim, a base da história, a motivação do que acontece naquele conto tem a ver com esse pecado capital e com esse demônio. Isso eu achei interessante. Mas, como eu disse, não foi o fundamental. O fundamental para mim foi a construção das histórias. A forma como o Rafael Montes foi costurando os 7 contos, como uma coisa que você lê no conto 1, os personagens que você lê no conto 1, você vai encontrar, sei lá, no conto 5 ou no conto 6. E aí você diz assim, esse aqui era fulaninho de tal que estava no conto X. Foi isso que aconteceu com ele, é daqui que vem essa consequência que eu conheci agora. Ou, ok, esse é fulano, o que é que vai acontecer com ele? Eu li no conto 2, lá no conto 7 eu vou descobrir o que acontece com ele a partir daquele primeiro evento no conto 2. Por isso que o autor diz aqui que você pode ler na ordem que você quiser, porque não tem uma cronologia na história desses contos. Você vai entender e você vai perceber a costura dos contos, independente da ordem que você leia. Então, como eu disse, eu gostei muito das histórias, gostei dos personagens, eu gostei até do nível de crueldade que o Rafael usou aqui em alguns contos, né? Ele é bem sangrento em algumas passagens. O nível de maldade, como é que eu posso dizer, de malícia, de quase malandragem de alguns personagens, eu gostei bastante. Eu vi um comentário ontem em algum lugar
de que o Rafael Montes é muito influenciado pelo H.P. Lovecraft. Eu nunca li H.P. Lovecraft. Tem um projeto aqui de ler os autores de terror antigos, tipo H.P. Lovecraft, Ambrose Bierce, Horace Walpole, né? E outros autores clássicos do terror, para entender um pouco quem foi que formou essa base do terror que a gente tem hoje em dia. E Stephen King me lembrou muito isso quando eu fui ler Eu Sou a Lenda, que ele fala, né, que o Richard Mason reformulou o suspense, reformulou as histórias que estavam meio paradas nesse sentido, e que a gente precisa conhecer essas pessoas que trouxeram essa contribuição, que criaram as bases para o que a gente lê, para o que a gente tem como história hoje. Então tem esse projeto de ler esses antigos escritores de terror, e aí quando eu for ler H.P. Lovecraft, eu trago para vocês uma espécie de discussão dessa influência do H.P. Lovecraft ou outra que eu identifique no Rafael Montes. Mas por enquanto, o que eu tenho de opinião sobre o Vilarejo é que eu gostei bastante e que eu indico a leitura. Achei um bom livro de contos, achei as histórias interessantes, tanto que eu li a segunda vez e continuei gostando, e o tempo passa e eu continuo gostando das histórias, ok? É isso. Se você já leu o Vilarejo, quiser comentar aqui, deixe seu comentário. Se você já leu outra coisa do Rafael Montes, se quiser entrar numa conversa, quiser me recomendar alguma coisa, ou tiver algum outro autor de contos que você conhece, que não seja muito conhecido e quiser me sugerir, a caixa de comentários serve para isso. Um beijo, até mais. Tchau!